a mais um Segredos de Judite podcast. É esse canal que foi aberto aqui, né, para poder a gente trazer para perto e trazer uma comunicação para esse mercado tão maravilhoso que é o mercado das unhas, os bastidores, os legados, a jornada de todas essas Judites, essas mulheres que fazem história no mundo das unhas. E é com muita honra que hoje eu trago aqui a nossa maravilhosa Ana Paula Vilar, essa referência que nos inspira a uma boa jornada, um longo tempo de jornada, vamos dizer assim, né, na referência das unhas para o mercado brasileiro. E é com muito carinho que eu recebo você aqui hoje, para que a gente possa hoje ter esse bate-papo gostoso, descontraído, desse jeito Vilar Judite de ser, né? E é o que a gente vai trazer um pouquinho aqui, né, para esses minutos que nós estaremos juntas. E aí, Vilar, fala aí com a gente. Então, vamos lá, né? Como a Judite aqui de hoje, a Judite do dia, eu queria, né, agradecer, né, a oportunidade, né, de mais uma vez estar podendo trazer um pouco da minha história, né, da minha caminhada aí, que pode, né, com certeza, agregar na vida de alguém, né? Então, acho que esse acho que é o ponto principal, né? A gente realmente usar as nossas histórias para mostrar que cada um pode construir a sua própria história, né? E aí, se a gente puder dar uma ajuda, direcionar. Então, qualquer oportunidade que eu possa estar, né, falando, abrindo um pouco, né, da caminhada, eu fico feliz. Então, brigadão, tá? Eu que agradeço, né, por ter você aqui com a gente, né, sair da sua correria, da sua vida, que hoje a nossa vida tá assim, né, bem, como é que se desafiadora em relação ao tempo. Nossos dias têm 5 minutos e você disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente, para compartilhar da sua história e nos inspirar, né? Bom, a Judite, né, é uma metáfora, né, que eu carrego essa marca comigo, que ela nos traz à memória as nossas matriarcas, essas mulheres que abriram os caminhos para que hoje nós, mulheres, na sociedade, pudéssemos alcançar a cada dia um espaço junto da sociedade. E pelo pouco que a gente já conversou algumas vezes, né, você também tem uma Judite na sua vida, que são as suas referências, né, matriarcas, as suas matriarcas, que foram referências e contribuíram para essa Vilar de hoje. Você consegue contar assim um pouquinho para a gente as suas referências, né? O que foi te construindo ao longo desse tempo? Como que nasceu aquela Ana Paula Vilar? Quem era a Ana antes, né, do sucesso explodir do canal do YouTube? Contar para a gente aí essa raiz, essa essência da Vilar. Então, vamos lá. É sempre bom a gente começar, ainda que muitas pessoas me conheçam, mas é sempre bom me apresentar, né, e explicar que eu me chamo Ana Paula Vilar hoje, né, e eu sou uma profissional da área de unha, né, e trabalho já desde 2026 nesse mercado, e eu comecei de forma muito engraçada aqui, né, porque eu vim sem pretensão de estar nessa profissão, eu simplesmente fiz uma unha para agradar uma pessoa, e através dessa unha eu nunca mais parei. Então, foi aquele amor, acho que eu falo à primeira vista, a primeira unha, vamos dizer assim. Então, a primeira oportunidade que eu tive de lidar, de fazer o trabalho que a manicure faz, eu me apaixonei, assim, de fato, e eu nunca mais quis parar. Eu fui tendo, a cada dia, mais vontade de entender esse universo, né? E aí, até eu entender que talvez eu pudesse viver dele, né? Aí levou um tempo, mas, assim, eu acho que cada vez mais, conforme eu ia fazendo, eu realmente fui vendo que era aqui que eu queria ficar. Então, Das vezes que nós conversamos, você sempre fala, né, da sua referência, que é a sua mãe. E a sim, gente fala muito sobre isso hoje, inclusive quando a gente fala de mentalidade, a gente fala muito sobre reprodução, né? Reprodução de hábitos familiares, né, do ambiente que a gente vive. E você sempre traz, assim, tem uma referência à sua mãe, com tudo que ela contribuiu para o seu desenvolvimento, a força, aquela mulher que trabalha, aquela mulher que tomava a frente, as decisões, era o pilar da sua família. E eu lembro que de algumas vezes você sempre citou ela, inclusive ela te motivou a algumas outras profissões, né? E você não se encontrava. Conta um pouquinho assim pra gente como é que foi isso. então, eu, no caso, eu tenho hoje 49 anos, né? Então, tipo, e eu fui criada pela minha mãe, com os meus irmãos. Então, assim, quando eu falo que a minha mãe, vamos dizer que é a minha Judite principal, a inspiração para mim, é que eu sempre vi a minha mãe trabalhar muito, né? E a minha mãe sempre foi muito guerreira. Então, ela, né, sempre veio com a dificuldade, fazendo de tudo para sustentar, né, a mim e os meus irmãos. Então,
Acho que desde muito pequena a gente acabou aprendendo tudo que acho que uma dona de casa tinha que fazer, serviço da casa, mexer com comida, cozinhar e arrumar, enfim. E eu vi minha mãe a vida inteira, né, trabalhando como doméstica, né, com excelência também dentro do que ela fazia, ela era excelente, né? E assim, não deixando faltar nada pra gente, então sempre provendo, né, assim, com aquela luta. Quase não via minha mãe, eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Eu quase não via minha mãe por conta dela trabalhar muito. E aí, tipo, acabei que eu acho que eu vim seguindo a mesma coisa, né? Tipo, eu sempre achei que a vida, a gente conquistava as coisas pelo trabalho. Então, sempre fui por esse lado. Sempre gostei de fazer as coisas da forma mais correta possível. Ainda que a gente não seja, né, a pessoa perfeita, né? A gente vai errar, vai acertar, mas, assim, eu sempre fui pelo trabalho. Então, foi muito dela. Não teve como ter outro espelho, né? O que você vivenciava da sua mãe, a imagem dela para você, aquela mulher sempre produtiva, né? Sim. Então, inconscientemente, a gente acaba absorvendo, né, uma crença, se torna uma crença onde nós também temos que produzir todo o tempo. Sim. E é uma verdade, só que muitas das vezes também acaba sendo uma cilada, porque às vezes você está produzindo tanto que às vezes você deixa de focar em algo que poderia te elevar. Então eu acho que é o que a nossa jornada, né, vai nos mostrando, nos lapidando, né? Tudo tem no momento certo, na potência certa, na intensidade certa. E quais foram, assim, como é que você consegue compartilhar com a gente? Quando foi que virou o seu gatilho? Como que a unha te encontrou? Quando você entendeu que você precisava, de repente, parar, pensar, reprogramar a rota para alcançar um objetivo? Você teve uma visão? Você teve uma inspiração? Você teve algo que te chamou a atenção? Quando a gente fala de propósito, né, de legado, de um chamado, existiu isso nesse momento que você saiu que você se viu nesse cenário de uma mulher que precisava prover de alguma forma e encontrar, né, o que seria, onde seria que você ia produzir como a sua mãe produzia nas atividades que ela realizava, aonde você se encontraria na sociedade uma vez que você foi mãe, inclusive jovem, né, que você já me falou. Então, você se viu mais ainda na necessidade de construir algo, né? Construir uma profissão. Houve esse momento, assim, de uma visão, de um chamado, de um legado? Qual foi o momento que se houve esse gatilho? Qual foi o momento que essa ficha caiu? O que eu costumo dizer, Aline, é que, vamos dizer assim, né? Eu vinha, acho que a minha vida começou a ficar realmente com aquela coisa de, tem que ter, prover mais renda, a partir do momento que eu me vi mãe solteira, né? Por isso que muitas meninas se identificam, né? Acho que muitas meninas hoje também têm essa responsabilidade. Às vezes traz um filho de um relacionamento que não deu certo e tem aquela carga de responsabilidade de ser mãe e de sustentar, né? De se sustentar e sustentar mais alguém. Vamos dizer assim, um filho, às vezes 2 filhos, enfim. E a partir daí a gente entende que muitas vezes é o que a gente tem que fazer. Então, você não tem escolha, você tem que trabalhar. E muitas vezes você tem um trabalho. Então, eu tinha um trabalho, né? Eu trabalhava eu trabalhava em departamento pessoal, no escritório de contabilidade. Eu trabalhei muitos anos lá, né? E, de repente, quando eu tive o filho, eu já estava trabalhando. E até que, a partir daí, eu me vi solteira, né? Com filho. E eu precisava realmente sustentar a criança. E eu morava com a minha mãe já tinha uma dificuldade para sustentar a gente. Então, eu já estava ajudando a minha mãe. Você tinha quantos irmãos? Era você e mais quantos? Olha, somos 4 mulheres e 2 homens. Muito filho mesmo. Sim. Então, aí, vamos dizer assim, que tenho uma mais velha que eu, né? Então, eu venho abaixo dela, e aí os outros são mais jovens do que nós. Então, acaba que a responsabilidade ficava sempre em mim e nela. E na mais velha. E aí, eu já ajudava a minha mãe, imagina. Uma vez que eu tive um filho, então, eu continuei ajudando a minha mãe. Eu tinha que continuar ajudando a minha mãe. Mas eu tinha também que, de certa forma, sustentar meu filho. Enfim. Ali, eu acho que a minha vida, com 18 anos, ficou, assim, uma coisa assim, que eu não esperava, né? Eu falei, gente, nossa, eu ainda era uma menina, que eu acho que ainda tinha lá os meus sonhos, né? E, na verdade, eu, daquele momento, acho que eu me vi sem ter o direito de sonhar. Eu tinha que fazer, eu tinha que viver. Então, já não tinha mais espaço para sonhar. E aí, quando eu falo assim, que, gente, na verdade, a unha, ela me encontrou de fato. Porque eu vinha tentando fazer várias coisas. Então, eu tinha uma renda, que era um salário, né, de CLT. Sim. E aí, nessa renda de CLT,
dava para eu me sustentar. Enquanto eu ajudava minha mãe e o dinheiro era para mim, beleza. Mas quando se pintou um filho, aí não, já não dava mais. Então eu comecei a agregar. Aí eu comecei a fazer várias coisas. Nisso aí eu sempre falei para as meninas que eu fazia de tudo. Qualquer trabalho que pintava e me chamavam, lá estava eu. Então, comecei a aprender a fazer bolo. Eu sempre fui assim tive aptidão para culinária. Então, foi a minha primeira, acho que, a fonte de renda extra, né? Extra que a gente fala. Foi a parte de comida. Então, Você falou que fez salgadinho, fiz salgado, fez então, bolo. fiz bolo, e aí fazia docinho. Então, eu entrei nesse universo de festa, nessa área de festa. Depois, minha irmã abriu o buffet dela, fui trabalhar para ela, então eu fornecia salgado. E eu ainda ia para lá trabalhar. Então, eu ajudava a montar uma festa. E aí, depois, eu ajudava na recepção. Às vezes, recepcionava convidado, às vezes, eu estava servindo mesa, às vezes, eu estava fritando lá na cozinha. Então, eu fazia de tudo lá dentro. E, enfim, várias coisas. Altamente produtiva, o tempo todo Sim. trabalhando. Não parava. Aí não parava. E aí, de repente, nessa vibe de fazer os salgados, foi que eu tinha uma ajudante. Como eu tinha muitas encomendas, né? Graças a Deus também dava certo para mim, né? Dava certo, então eu tive que botar mais meninas para ajudar a lavar, né? A contar, a fazer. O salgadinho naquela época não tinha máquina, né? Como hoje tem. Sim. Então era tudo na mão mesmo, tudo manual. Então eu ensinava as meninas a modelar, né? Depois ensacar, etiquetar tudo para poder ficar pronto para entrega. Era como se fosse uma produção, já era uma mini empresa, né? E aí eu falei, e era um trabalho artesanal. E aí, sim, era artesanal, total. E aí tinha uma menina que tinha umas unhas muito legais, muito bonitas, mas novinha também. E aí fui fazer a unha dela para agradar ela. Ela era muito boazinha comigo. Eu falei, vamos fazer tua unha. Eu tinha lá umas coisinhas em casa. E aí foi dessa unha que no dia seguinte, quando eu fiz a unha dela, ela já ficou maravilhada. Mas aí você fez uma unha só com tilagem de esmaltação? E fez aqueles... porque você, né, assim, a memória que eu tenho da Ana Paula Vilar era aqueles desenhos, né, assim, cinematográficos da Minnie, do Mickey. A gente está falando de mais ou menos o quê? Uns 13 anos atrás. Que quando a gente via aqueles desenhos, e quem fez era a marca registrada da Vilar. Então, eu acredito que até a habilidade com as mãos no salgado, onde você esculpia o salgado, né? Sim. Já era até uma forma de você estar exercitando, que lá na frente seria algo que já estava te levando para um outro norte, um outro caminho. Que eram as unhas decoradas, que eram um dos seus maiores cases de sucesso da profissão, era a gente conseguir compreender como que você conseguia reproduzir aqueles desenhos nas unhas. Essa primeira unha que você fez, é porque você tinha lá na sua casa aquele alicatezinho na gaveta com aquela acetona e algodão, e aí você foi lá e fez, né, de uma forma mais doméstica mesmo, ou você já praticava com mais intenção, assim, de repente, você já pegou a unha dela para fazer, porque você... Era um outro nicho, mercado, que você poderia, de repente, performar de alguma forma? Não, eu nunca vi essa área com pretensão. Tanto que eu falo mesmo, foi de forma totalmente despretensiosa que eu entrei. Então, só que eu já estava vendo as unhas das pessoas, já estava me chamando a atenção de ver as unhas com detalhes diferentes. Então, já era a francesinha, que é aquele tracinho branco na ponta, né? E aí eu já comecei a ver as primeiras decorações, que às vezes era uma pedrinha que estava brilhando, às vezes era uma florzinha, bem ali singela. Tinha aquela florzinha que era só bem primária, era essas florzinhas aí. Isso já me chamava atenção. E aí eu falei, gente, quando eu fiz a primeira unha, eu não tinha praticamente nada. Aí, o que eu fiz? Eu já era muito criativa, então eu sempre lidei muito com esse universo de festa, de tudo. Eu sempre fui muito boa em... Eu era aluna 10 de artes, tá? Na escola. Então, eu era... Os melhores trabalhos, as melhores pesquisas, eu era muito criativa. Eu sempre gostei de colar, de cortar, de inventar moda. E aí, nas unhas, eu fiz a mesma coisa. Então, o que eu fiz? A unha da menina era bonita, sabe? Pensa aquela unha longa, aquele leito comprido, né? Que todo mundo gosta alongado. Então, ela já tinha uma unha muito bonita. Então, já me ajudou. E aí, tipo, eu fiz a francesinha e eu já fui assim... Eu quis tanto entregar o melhor para tu ver. E ela nem estava pagando nada. Eu até brinco às vezes, né? Que eu falo, a pessoa não está pagando. Tipo assim. Mas eu queria fazer algo que realmente agradasse. Era sobre você naquele momento. Sim, exatamente. Talvez a satisfação era mais minha até. Sim. Ela nem sabia o que vinha pela frente. Me deu as mãos para fazer. Então, enfim, fiz. E aí eu peguei os esmaltes. Eu tinha esmalte branco, né? Aí tinha aquele esmalte, aquela coberturazinha transparente, translúcida, né? Que a gente chama de renda. Enfim, não sei se pode falar, né? Pode falar. Pode falar. Porque acaba virando marca, né? Enfim, mas aí eu fiz a pintura de francesinha e aí eu peguei o esmalte branco e aí eu pigmentei aquele esmalte branco. Eu peguei e misturei aquele esmalte branco com tintas de caneta, de canetinha também. E daí eu fiz amarelo, azul e verde.
E estava na época da Copa, 2006, era 2006, junho, era na Copa do Mundo. Então tava tipo aquela vibe de todo mundo, tudo Brasil, verde, amarelo, azul e branco, tava bombando. Falei, bom, fiz as florzinhas branquinhas, botei um miolinho amarelo, as folhinhas verde. Aí tinha miolinho amarelo e azul e ficou aquela decoração da Copa. Eu tenho ela até hoje, tanto que às vezes eu mostro para as meninas meus vídeos e falo, gente, essa foi a primeira unha que eu fiz. Né? O nome da menina era Josiane. Se você voltar aqui, você vai trazer para mostrar. Então, e aí foi ali. Então, quando eu fiz aquilo ali, ela ficou maravilhada com aquilo. Ela, cara, tipo, ficou top. Aí só mostrando para todo mundo. Sabe? Saiu mostrando. Saiu de lá radiante. Quando foi no outro dia, tinha duas pessoas tocando minha campainha lá fora. Ai, você fez a unha da Josi? Aí eu fiz, mas... Ah, então tu faz a minha? Nossa, ficou linda. Eu falei, gente, eu não sou manicure. Eu não sei fazer unha. Tipo, você não sabe fazer? Aquela unha ficou linda. Ah, então faz o que você não sabe fazer em mim. Eu falei, gente, eu fiquei assim, assustada com aquilo. Eu falei, sério? Tipo, não entendi. Falei, beleza. Faz o que você não sabe fazer. É isso aí, então faz o que você não sabe fazer em mim. Falei, tá bom. E aí eu comecei a fazer. Então eu fiz aquelas duas vizinhas, e aí daquelas duas surgiram mais. E aí o que acontece? Automaticamente aquilo já foi criando algo dentro de mim. De vontade de fazer mais e de curiosidade de entender mais o que eu estava fazendo. Então, tipo, eu comecei, acho que como a maioria das meninas começa, de forma totalmente informal. Assim, talvez, sem manusear o alicate direito, sem saber de norma de biossegurança, nada. Totalmente informalidade. Tipo, fundão de quintal. Só que, conforme foi crescendo, né, eu fui ficando, assim, mais procurada, e aí eu comecei a sentir realmente que eu precisava ter um olhar mais profissional sobre aquilo que eu estava fazendo. Ou seja, cara, eu estou fazendo uma coisa diferente porque tá acontecendo um movimento. Exato. Então, eu falei... Aí eu comecei a me preocupar. Falei, cara, será que tem que ver já como que eu vou fazer para fazer esses atendimentos de forma mais profissional? Porque elas já estavam me procurando como um profissional mesmo. Como se eu fosse uma manicure ali já de anos de carreira. E eu era só uma novata. Enfim, deu certo. Né? E aí eu nunca mais parei. Daquelas e qual foi o momento que você foi para a garagem? Que você conta que você começou na sua garagem. Que você pegou e falou, vou pegar uma mesinha, vou montar aqui um lugar para ela sentar, né, que de fato aqui eu assumi hoje aqui, eu vou fazer unha de forma profissional. As primeiras unhas quando eu comecei foi na minha área de serviço, não tinha espaço, né? Então eu fiquei lá, espremedia embaixo do tanque de lavar roupa, e ali eu fiz os primeiros atendimentos. Aí depois eu fui para uma outra casa que eu atendia no quintal. Né? Tinha um quintalzinho, tipo soleira de porta. Sim. E era também ali no frio, na chuva, né? Você chegou a atender a domicílio em algum momento? Aí quando chovia muito, eu botava cliente dentro da minha casa, morrendo de vergonha, né? Porque, tipo, é o que eu falei, é muito humilde, né? Sim. E aí umas mulheres, às vezes, mais assim, né? Mais pomposa, com uma pinta mais de madame, eu ficava morrendo de vergonha. Eu falei, era tudo tão simples, né? Eu não tinha um copo bonito para servir água, não tinha nada. Mas, enfim, eu tinha o que elas queriam buscar, que elas estavam buscando, que era realmente um serviço que elas consideravam bom. E aí, enfim, depois dali eu me mudei, né, de bairro. E aí eu saí de bairro, fui para outro bairro. Nessa época, você morava com a sua mãe? Não, eu morava do lado. Entendeu? Do lado. Quando eu comecei, eu já tinha saído. Logo assim que eu tive o filho, eu saí da casa da minha mãe, depois de um tempo. Tipo, 1 ano e pouco, eu saí da casa da minha mãe. Entendeu? Aí eu fui realmente viver a minha vida. E aí, conclusão... Você tinha que idade? 18. 18 anos. Eu tive meu primeiro filho com 18, que foi Douglas, né? Sim. Então, e aí, cara, depois eu fui pra Honório Gurgel. Na região de Honório Gurgel, que eu falo que é a terra da Anitta, eu sempre falo, ali é muitos talentos, né? Muitos. Surge ali. Foi ali realmente que a Ana Paula Vilar ficou conhecida. Porque, tipo, eu mudei pra lá e eu falei, cara, e agora? Minhas clientes estavam tudo do outro lado, imagina assim, num outro bairro. E aí, será que elas vão? Algumas foram, né? A maioria ficou. Né? E aí eu comecei a fazer alguns atendimentos em domicílio. Né? Eu ainda não tinha garagem, tá? Então, eu estava atendendo assim, saía do trabalho, ainda estava lá na contabilidade, eu me mantive na CLT ali muito tempo ainda, mesmo fazendo unha, imagina que vida louca, tá vendo? Você ia trabalhar, saía às 5h pouca da tarde, Sim. E depois... Saía às 5h pouca, ia com a mala, com a mochila, ia fazer unha, e aí depois da unha eu voltava para casa, aí caía dentro do meu serviço doméstico, fazia minha janta, né? Cuidava das crianças, preparava o uniforme de escola, fazia às vezes coisa de salgado, às vezes contava salgado, era uma loucura. E final de semana... Né? Aí depois, quando parava tudo, aí eu atendia ainda quando tinha alguma cliente em casa. Final de semana eu ia para o buffet, final de semana, geralmente sábado e domingo. E aí já chegava em casa domingo no meio da tarde. Enfim, nossa, era muito louco. Às vezes a pessoa fala assim, como que tu dava conta? Nem eu sei, muito Deus, né? O segredo da Judite. É isso. Qual é o segredo da Judite? É Deus, porque as pessoas realmente elas querem entender... Como que essa mulher, né, que é o que a gente... Você vê, porque muito disso que você trazia e você
aplicava é o que você reproduzia da sua mãe, era a referência que você tinha. E você vê como que é uma forma inconsciente, que a gente reproduz, tipo assim, eu preciso estar produzindo todo o tempo produzindo. E de maneira incansável. Incansável. Eu não conseguia sentir cansaço, porque não tinha tempo para ficar cansada. Não tinha tempo para ficar cansada, exatamente. E aí, quando foi que você decidiu mesmo assim que não, agora eu vou trabalhar só com unha? Então, aí eu tava na vida louca de manicure, né? Tava atendendo, tipo, algumas pessoas em casa, né? Mas a maioria eu tava fazendo delivery mesmo. Eu tava indo, fazendo home care, né? Que a gente fala. Eu tava indo na casa da cliente, né? E aí, conclusão. Só que chegou um ponto que, tipo assim, quando eu fiz a minha primeira unha Honório Gurgel, eu peguei uma garota baladeira. E aí eu falo, tanto que eu falo isso para as meninas até hoje. Eu falo, uma gente, influenciadora da época. Quer uma influenciadora boa? Uma baladeira. Aí eu falo para elas, uma varoa. A que trabalha na recepção da academia. Essas são as influências melhores para a gente começar a fazer aos nossos clientes. Porque elas são vistas por muitas pessoas. A baladeira foi para o baile, para o pagode, sei lá, enfim. No pagode já veio um monte de gente querendo fazer a unha igual a dela. E aí, ali, pronto, não deu mais para eu sair dali. Aí eu comecei a ficar procurada. E aí eu tive que abandonar os clientes do home care. Foi difícil. Eu falei, agora não dá mais para eu vir. E aí eu vou abrir um espacinho lá para mim. E aí, se vocês puderem, né? Quem quiser, sim. Vai ter que ir lá. Na época teve revolta, é o que todo mundo passa, né? E você ficou com medo de tomar essa decisão? Fiquei com medo. E assim, e também eu tinha, de certa forma, assim, sabe aquela coisa de uma dívida de gratidão com elas? Porque foram as que acreditaram em mim primeiro. Mas, assim, são coisas que, às vezes, a gente não tem escolha, a gente tem que fazer. E aí, jogo de gente grande. Até elas entenderem, teve gente que ficou chateada, que falou que agora ela tem salão. Então, agora ela se quiser, tem que ir até ela não vem mais até a gente. Teve gente que teve esse olhar, né, essa opinião. E aí, depois acabou indo, porque não achou outra profissional boa, tanto quanto aí foi. Acabou se rendendo. E aí, enfim, isso acho que todo mundo passa, né? Decidir assim, abrir a porta. É nessas horas que a gente vê o quanto a gente recebe também esse pensamento e o sentimento da escassez. Porque elas deveriam estar vibrando por você, né? Poxa, que bacana. Sim. Eu acreditei em um trabalho que eu vi, né, iniciar e eu, como cliente, contribuir para esse crescimento. E você vê que a maioria das pessoas a gente tende a ser individualista, né? Não querer sair da nossa zona de conforto e achar que as pessoas que trabalham com a gente, né? Ou presta algum serviço para a gente, ela tem que estar sempre ali disponível da forma que a gente quer. Sim. E isso é muito... a maioria das pessoas não tem essa percepção. Então, e por um lado é muito triste, mas acabou que, não tendo outras opções, né? Sim. E nesse momento também que nós temos que pensar e se posicionar. Sobre a minha vida profissional. Eu preciso pensar no meu negócio. Porque o que acontece? A maioria das profissionais, tanto que eu sempre falo sobre isso, é que antes de você começar a fazer unha, na verdade, você decidiu empreender. Você já empreendia de muitas formas. Né? E quando você traz esse olhar para o empreendedorismo, aí você tem... É como se fosse uma ferramenta de tomada de decisão. Porque se você vê, eu tenho uma forte demanda. O tempo que eu perco de me locomover de uma casa para outra, eu estou perdendo dinheiro. É o meu negócio. Eu estou empreendendo. Então, a partir do momento que você toma essa consciência, você se sente mais segura de tomar a decisão. Olha, a partir de hoje, eu não tenho mais essa disponibilidade de tempo, porque eu estou empreendendo e hoje o meu negócio, né, ele precisa mudar o modelo para que eu possa alcançar os meus números e a minha rentabilidade. Quando você traz isso para uma visão comercial e empreendedora, você consegue trabalhar mais as suas emoções, que é a dívida de gratidão, aquela coisa toda. Porque você sai do lugar da pessoa que precisava para quem está protagonizando. E aí, quando você muda a visão e a comunicação, tudo muda. Então, eu acredito que hoje você consegue olhar para trás, né, e discernir isso. E ver que lá atrás você já empreendia e talvez por a gente não ter esse insight, da gente não estar atento a isso, muitas vezes se deixa levar pelas emoções. E muitas das nossas decisões, né, são conduzidas pelas nossas emoções. As nossas emoções, elas têm um poder muito grande, né, sobre nós, né, sobre as nossas ações, nossas reações. E que bom que você está aqui para compartilhar isso, porque
Hoje, você que está ouvindo, você pode talvez estar vivendo essa fase da vida da Vilar e começar a se posicionar de uma forma que você é uma mulher que empreende, você é uma mulher que precisa entender do seu negócio e qual é a necessidade do seu negócio, do seu tempo, do seu comprometimento hoje dentro do seu negócio. Porque isso muda, isso encurta muito o caminho, né, Vilar? Ter essa Sim. visão encurta muito o caminho. Então... e é sobre isso, mas vai, continua contando. Então, durante um tempo, eu fiquei com medo, assim, de estar sendo injusta com essas pessoas, Sim, né? Com essas pessoas carregar a culpa. que me deram crédito, né? De certa forma, que confiaram em mim logo no início. E depois eu entendi que realmente, eu falei, não, hoje já não dá mais, porque tem que ser dessa forma. Então, conversei, quem entendeu foi de boa, quem não entendeu depois acabou entendendo lá na frente, e aí veio, né? Enfim, aí foi aonde surgiu a garagem, né? Surgiu a garagem... E aí eu comecei a atender, né? E aí foi uma ajudante, outra ajudante, por quê? Eu não dava vazão, começou a ter uma procura absurda de pessoas. E aí eu falei, não tem como eu ficar sozinha. Então, o que eu fazia? Como eu decorava, você vê que eu decoro desde a primeira unha. Sim. Né? Então, a decoração era ali, paralelo. Toda hora, Isso toda é o unha grande era diferencial, decorada. Sim, era por isso até que eu era muito procurada, por fazer coisas que algumas profissionais ainda não faziam. Então, tipo, fui... Coloquei uma, coloquei duas, coloquei 3, 4. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tinha umas 8 ou 9 meninas trabalhando. Todas elas faziam o preparo da unha, deixava no ponto de decorar e eu decorava todas elas. Sendo que eu ainda tinha as minhas que gostavam de fazer tudo comigo. Cutícula, né, esmaltação, eu ainda não alongava. Eu só fazia pé e mão. Sim. E decoração. E aí o primeiro alongamento que eu comecei a fazer foi o de postiça mesmo. Aquele basicão de colar. E aí... Como elas queriam muita decoração, e eu falava, às vezes a unha não cabia, então aí eu vendia postiça para elas. Então, assim, eu sempre fui muito boa de vender. E sempre fui muito boa de ter insight em tudo que a cliente buscava. Então, tipo, eu sempre explico para as meninas. Você empreende quando você entende que você tem que sanar a dor do cliente o tempo inteiro. Em tudo, até na fome que ele sente. Sim. Você pode ter algo para vender para saciar aquela fome dela, ao invés dela comprar numa padaria da esquina, no bar da esquina. Então, tipo, eu acabava agregando muito. Então, foi onde que eu vi realmente que, tipo, dava muito dinheiro o meu negócio, né? E aí, eu ainda era CLT. Nesse tempo ainda? todo, Mesmo na garagem? eu ainda era CLT. A CLT foi a última coisa que eu larguei. Porque ali era seguro. Sim. Era fixo. Então, eu tinha aquela segurança que eu tinha aquele dinheiro, né? Todo mês. Pagava as minhas principais contas, que era o meu aluguel, né? Que era a minha conta de luz. E é uma cultura nossa também, né? O certo. Você vai trocar o certo pelo duvidoso, Isso, né? A gente dava também medo. escuta muito isso. Mas chega um momento que você não tem como você não entender que é aquilo ali que é o melhor para você. Então, chegou um momento que realmente eu falei, cara, vou viver de unha. Porque aos pouquinhos eu fui largando tudo. Então, eu larguei bolo, eu larguei buffet. Tudo que eu tive que largar, de certa forma, doeu em mim. Porque eram coisas que eu gostava, né? E as pessoas, eu já tinha vários relacionamentos ali com várias pessoas. Então, tipo assim, imagina, largar o buffet da minha irmã, e a gente era super parceira, ela me ajudava pra caramba e eu ajudava muito ela. E como é que ela E aí ela falou, você? como que eu vou me virar sem você? Eu falei, ai, enfim, irmã. Fiz igual eu fiz com as clientes, irmã. Me deixa eu viver, meu chamado. Já era meu chamado. Enfim, aí eu acabei realmente indo e mergulhei de cabeça no universo das unhas. E aí chegou o ponto de pedir a demissão da CLT, de realmente chegar pro meu patrão e falar, ó, Serginho, não dá mais, entendeu? Não, mas você vê se você dá um jeitinho, você leva o serviço. Ele era um amor de pessoa. Leva o serviço para fazer em casa. Por isso. Ele falou isso para mim, leva o serviço para fazer em casa, ou então você vem quando você der. Falei, não é assim dessa forma. Bota uma pessoa realmente que possa render o quanto você precisa, que hoje eu não posso. Hoje eu resolvi viver de unha. E aí eu realmente passei a trabalhar somente com unha. Larguei tudo e, assim, graças a Deus eu vivo de unha até hoje, né? Mas, como todo mundo, altos e baixos. Momentos excelentes, momentos bons, momentos, né, ali estável, momentos ruins, negócio. Né? E talvez alguns momentos até péssimos. Eu vivi de tudo um pouco, né? E eu ainda vivo, eu falo para as meninas, gente, nunca para de ter barreira, sempre vai ter. Então, tipo, sempre vai se levantar. Não fica esperando que vai ser fácil. Eu já tô próspera, não sei o que vai vir. Outros problemas, sempre vai vir. Porque é aquele negócio, o inimigo trabalha para desanimar a gente o tempo todo. Nunca vai estar satisfeito. Então, tem que sempre ter esse olhar. Não vai ser fácil, nunca vai ser fácil, mas vai dar certo. E aí, conclusão, depois da garagem, aí eu comecei a realmente ver com um olhar mais empreendedor, né? Aí eu comecei, agora é o meu negócio mesmo. Então, tem que ajeitar. Aí comecei a melhorar a garagem, né? Aí depois eu fui abrir um outro salão. Investindo. Sim, comecei a investir um pouco mais. Aí depois abri um outro salão. Aí depois até que eu quis ter um salão maior. Então, tipo, eu fui crescendo cada vez mais.
E qual foi, assim, você consegue lembrar de qual foi o momento, assim, que você teve de verdade um ato de coragem? Que você respirou e falou, não, eu preciso fazer o que precisa ser feito, e você hoje consegue identificar que realmente foi um ato de muita ousadia e coragem, assim, na sua jornada. Cara, teve ousadia o tempo todo, né? Se você parar para analisar, todas as vezes que eu precisei renunciar a alguma coisa, eu acho que eu fui ousada, porque Sim. realmente eu tinha que acreditar até mesmo em algo que eu não tinha certeza, né? Era Por que que eu tô te perguntando isso? Porque como eu tô, né, lá na Segredo de Judite, no balcão do Segredo de Judite, durante todos esses 16 anos que eu tô nesse comércio, né, com essas mulheres muito próximas, muitas das vezes, quando elas tomam a coragem de chegar e pedir a demissão no CLT, o que que o gestor costuma fazer? Dar todas as negativas possíveis, né? Colocar o pior cenário para que possa reter aquela funcionária. Ou seja, em vez dele, de repente, na intenção de reter, oferecer algo melhor do que ele consegue oferecer, não, ele transforma uma perspectiva que é apresentada por essas mulheres, por essas funcionárias, né? Para alcançar um sonho, e aí eles colocam ali todo tipo de cenário negativo, né? Sabe que hoje no país é tudo muito difícil, você vai largar o certo pelo duvidoso, você tem certeza, você tem um filho para criar e tal. Então, assim, já aconteceu diversas vezes das nossas Judite lá no meu balcão, às vezes eu dar prazo para elas. Eu me meto na vida delas desde sempre, gente. E eu ficar monitorando. E aí, já conversou com o teu patrão? E aí, vai ser quando? E vai... Não, Aline, calma. E todas as vezes que tentava sair, sempre a pessoa vinha com uma negativa e acabava retendo essa profissional por uma negativa. Então, as que, de fato, conseguiram sair, era um ato de muita coragem, né? Até porque ela tinha toda uma visão de uma outra perspectiva de um empregador que denegria a nova jornada que ela estava disposta a ir, né? Isso chegou a acontecer com você também? Você consegue mensurar isso? Quais foram os impactos emocionais que isso causou em você? O que que você, se aconteceu, o que que você pensou? Você já foi bem decisiva? Assim, você estava muito certa do que você estava vivendo? Até para as meninas que estão assistindo a gente, de repente está vivendo essa situação. Ela sente algo pulsar, ela sente que o momento dela ali, né, aquela fase dela já deu, já passou, ela precisa subir esse degrau, ela tenta e às vezes ela não tem essa coragem. Tá. Então, dentro do que eu entendi, graças a Deus, eu não passei por essa parte assim. Em nenhum momento o meu patrão deixou assim, de repente não vai ser o melhor para você, de repente Sim. não vai dar certo. Não, ele não colocou dessa forma. Pelo contrário, ele ainda tentou me manter, mesmo que por um período pequeno, porque ele gostava muito do meu trabalho, ele entendia que eu era muito importante para o escritório naquela época. Sim. Mas eu não tive também, assim... Essa negativa. Não tive, porque o que eu acho que... o que eu até posso falar para as profissionais, como elas têm que... o olhar que elas têm que ter. Eu já faturava muito com unha. Então, tipo assim, eu já estava segura de que, tipo assim, dali para frente só ia dar certo, né? Então, tipo assim, todas as vezes que eu passei, vamos dizer assim, perrengue, que eu falo, dentro da área de unha, mesmo assim eu me mantive na unha. Tá? Eu nunca abandonei por completo, né? Teve uns períodos ou outros que eu dei uma louca de, eu vou fechar. E aí, do nada, em 15 dias, eu, não, vou abrir. Entende? Eu nunca fechei ao tempo de esfriar, não deu tempo de esfriar. Então, tipo, não adianta. Então, eu acho que elas têm que olhar muito com essa visão. Não pode realmente largar algo que é seguro por algo que realmente é inseguro, é incerto. Desde que não seja... Tem que estar muito seguro para ela, né? Porque é sobre ela. E o que me dava... Então, o que me dava certeza? Era a procura muito grande de cliente que eu tinha, o saber que elas gostavam muito do meu trabalho, entende? Então, saber que eu tinha que organizar real aquela parte ali, né? Aquele meu novo negócio, né? Mas que eu sabia que ia dar certo. Parece que alguma coisa dentro de mim me sinalizava que, tipo assim, não pensa duas vezes, vai. E aí eu não tive medo, tá? Agora, é o que eu falei, os medos que eu tive, realmente, as barreiras, né, que eu encontrei, foi o que eu falei, todas as vezes que eu tive que renunciar a alguma coisa. Quando eu tive que largar os clientes do delivery, né? Quando eu tive realmente que pedir essa demissão,
né? E depois, quando eu larguei o buffet, né? Quando eu larguei o buffet, eu larguei Foram o buffet muitas antes. renúncias, Eu falei, né? então tudo isso realmente foram... Porque, assim, deu um certo... Não sei se foi um medo, se foi, assim, de certa forma, uma angústia. Aquela coisa, assim, de... Foi mais pelas pessoas. Sabe que eu tinha uma dó das pessoas, assim? Tipo, ai, poxa, mas o meu porque patrão precisa tanto de mim. não Eu deixa sabia de que ser ele uma precisava de mim. Eu despedida. falei, será que ele vai achar alguém que vai suprir o que hoje eu gero para ele? Então, tipo, ficava com essa preocupação, talvez. Mas não que realmente não era o que eu de repente, ai, será que não é o momento? Eu achei que era o momento e quando eu achei que era o momento, eu fui. E eu lembro que você chegou a ter uma marca de esmalte com o seu nome, uma coleção sua, uma coleção da Vilar. Isso aconteceu, você estava em que fase do seu negócio? Como é que estava a figura na Paula Vilar? Tu já tinha o Cola na Vilar? Como surgiu o Cola na Vilar? Então, isso veio bem Porque depois, você né? teve muitos produtos, né, ao longo dessa jornada. Isso veio bem depois. Então, tipo assim, a minha jornada, ela veio, tipo... Eu acho que eu vim fazendo os degraus certos. Tipo, eu comecei com manicure, pedicure, e aí unha postiça, depois eu entrei o alongamento, já tinha decoração, né, tudo em paralelo a tudo isso. Então, eu comecei a fazer... As meninas começaram a me procurar para eu ensinar. Então, aí eu comecei a fazer minhas primeiras turmas de curso, que foram na garagem, inclusive. Aí depois eu consegui espaço em algumas lojas para fazer curso também, no centro técnico das lojas. Então, foi assim, foi tudo indo, acho que, de forma certinha, né? E, enfim, nesse meio tempo... O canal veio... Você lembra o ano que veio o Isso canal? veio tudo depois de que, tipo assim, eu já estava muito conhecida. Então, eu estava assim... Sabe o ponto, assim, da pessoa estar indo trabalhar com a unha feita por mim dentro do metrô e a pessoa perguntar, você faz unha com a Ana Paula? Aí a pessoa... Nossa, como é que você sabe? Ela é fácil de reconhecer o trabalho dela. Então, a pessoa conseguia ver dentro de uma condução a mão de uma pessoa e reconhecer que aquele trabalho era meu. Já estava na rede social. Então, tipo assim, o meu filho, na época, ele falou, mãe... Vamos abrir uma página no Orkut, né? Era Orkut. Orkut. Então, beleza, vamos criar um perfil no Orkut. Criamos o perfil, ele criou. Eu nunca quis saber de nada disso, eu era física. Ele sempre falou, você é o físico, é que trabalha, é que faz a unha. E aí ele falou, não, mas vamos mostrar para mais pessoas, vamos criar, de repente, uma comunidadezinha. Beleza, ele foi lá e botou. E aí a gente começou, ali ainda era um pouco frio. E aí, de repente, entrou o Facebook. Quando entrou o Facebook, aí mudou, porque no Facebook as pessoas interagiam. Sim. Né? E compartilhavam. Então, começaram a compartilhar o meu trabalho e eu comecei a ficar muito mais conhecida. Então, isso começou a atrair gente de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro para fazer a unha lá em Honório Gurgel, né? Só que aí a gente criou uma página, na época tinha um nome, que era Paraíso das Unhas, e aí aquelas unhas rodavam o mundo todo, porque ela foi compartilhada e chegou a atingir até o exterior. Nossa! Então, tipo assim, então foi criando assim, foi uma dimensão que a gente não esperava, meu filho não esperava. E ele gostava daquilo, ele se divertia, interagia, né, não sei o quê, ele já estudava informática, então, enfim, já ajudava, e né? Ele te ajudou bastante, né? Me ajudou muito. Então, nessa parte digital, é o que eu falei, se não fosse ele, eu não sei se eu daria conta, porque é o que eu falei, no físico eu trabalhava muito. Sim, então, era muitas horas de na cadeira. Produção. Não tinha saco para depois pegar e postar foto e organizar post, nada disso. Talvez eu não fizesse, né? Então, a partir daí, a gente ficou naquela de... todo mundo entrava na página do Paraíso das Unhas e conhecia um salão, não conhecia a mim, porque eu não me mostrava na página, né? Eu só mostrava o meu trabalho, e o trabalho era todo meu. Então, tipo, chegou um momento que alguém falou com a gente assim, cara, sai de trás dessa imagem de salão, porque as pessoas precisam saber quem faz esse trabalho. Até porque as pessoas não acreditavam que eu pintava. Lembra? Muita gente achava que era adesivado. Não, isso não é pintado, isso é adesivado, isso é colado. E aí a gente começou a fazer uns videozinhos acelerados. Sim, né? Eu lembro. E aí as pessoas falavam assim, mas ela acelera para ninguém copiar, para ninguém conseguir fazer igual, que não sei o quê. Então a gente começou a ver, né? Já estava dando curso, né? Aí comecei a dar as primeiras aulas, e aí começou a ter nos comentários aquelas pessoas de longe falando assim, nossa, o meu sonho era fazer um curso com ela. Nossa, eu queria tanto aprender, mas eu não tenho como porque eu moro distante. Eu não tenho condições. E aí a gente começou a se tocar com aquilo ali. Falou, como que a gente consegue ajudar essa galera que não consegue fazer um curso comigo? Aí a gente criou o canal. Na época a gente teve aquela coisa de, e meu filho falou, vamos criar um canal, vamos colocar isso no YouTube e vamos ensinar. E aí fizemos, né? Então aí deu muito certo. Então na rede social, na verdade, eu comecei em 2006, a rede social praticamente começou em 2009. Aí, quando foi em 2011, migramos pro Face. E aí, em 2015, abrimos o canal. Para você ver, ainda foram muitos anos só de Facebook. Sim. Né?
E o pra Facebook até... funcionava muito naquela época. Funcionava. As comunidades bombavam. Então era muito usado, Era né? muita interação, Era né, a nas melhor comunidades. rede, né? Na época aí já existia, eu acho que o Instagram, mas o Instagram era Sim. muito a rede muito de artista. É. Era outra Ela era vibe. pequenininho O pessoal só ainda. postava foto, né? Aqueles close bacana. E a gente não era disso, né? A gente realmente era de mostrar trabalho. Então o Facebook era a nossa rede principal. E aí quando entrou o YouTube, aí realmente as pessoas conheceram a Vilar. Aí a pessoa viu quem era que fazia aquelas unhas. E como a gente entrou com aquele formato meio que televisivo, né? A gente criou um cenário. Sim. Então a gente colocou a manicure, a cliente. Aí o nosso vídeo tinha, no meio do vídeo tinha fofoca. E a gente falava os assuntos da televisão. E a gente falava da vida dos outros. Coisa que no salão se fala. Sim, Era literalmente a o vida salão. real. Então foi o que ele falou: mãe, se a gente vai ter um canal, tem que ser um canal exatamente como é o teu salão, porque o teu salão é muito divertido. É muito legal ver você conversando com as clientes, vocês riem, vocês falam besteira, né? Fala sacanagem. Aí, tipo assim, de tudo um pouco. Ele falou, então acho que tem que ser dessa forma. Aí eu falei, beleza, levamos o canal, praticamente, levamos a garagem para a internet, um pouquinho mais arrumada, né? Arrumamos um pouquinho mais, enfeitamos, decoramos. Enfim, deu muito certo. E aí, a partir daí, eu fiquei conhecida, aí explodiu a Vilar. Né? Aí eu fiquei conhecida por todo mundo, por loja, por marca. Você foi pra televisão, inclusive, não foi? Chegou exatamente. Então, com alguns meses de canal, aí eu fui parar na Globo. E aí, a partir dali, eu fiquei mais conhecida ainda. E aí, querendo ou não, você começa a chamar a atenção das pessoas grandes. E aí, pintou uma parceria com uma marca muito grande, né? Uma possibilidade, aí me chamaram para um licenciamento. E aí, foi quando surgiu a marca, a Cola no Vilar Esmalte, né? Sim. Que era uma linha de esmalte dentro de uma marca. Na época, era a maior quarta, né? Era a quarta maior marca do nosso segmento de unha. Sim. Né? Entre as maiores marcas era a marca número 4, vamos dizer assim. E aí eu falei, pô, beleza. E aí eu fiquei muito assim maravilhada com aquilo, né? Eram coisas que estavam acontecendo que eu não esperava. Então você vê, eu fiz a primeira unha em 2006 sem intenção nenhuma de ser manicure, eu imaginava que eu ia viver daquilo um dia. E aí, tipo, talvez até eu não tivesse tido logo de cara um olhar comercial para que seria uma profissão. E aí, até hoje, a gente ainda vê pessoas que não acreditam na profissão da gente, que acham que a manicure ganha pouco, que a manicure não consegue sustentar uma casa, não consegue criar filho, não consegue ter as coisas. Então, tipo, ainda tem isso, né? Então, isso é de longa data. Mas, enfim, deu certo pra caramba, né? Essa coisa toda. Aí eu entrei com a linha de esmalte, e aí dessa linha de esmalte foi uma parte que começou muito bem e depois não foi tão bom. Então, eu sou assim, né? Eu sou de... Todo projeto que eu começo, simplesmente eu começo. E aí, igual eu comecei na unha. Eu não sabia se ia dar certo ou não, mas eu estava gostando, então a gente começa. E se não der certo, eu sou de chutar balde mesmo e mudo rota. Então, eu sempre falo isso para as meninas. Eu falo, gente, não vai dar certo o tempo todo. E se precisar, dá uns passos para trás, para andar de novo. E aí, muda de rota. Eu estou fazendo isso aqui, mas talvez não é por esse lado, é por aquele. E uma hora a gente vai encontrar o caminho certo. Né? E como é que você vê hoje, no atual, né, da forma que a gente vive hoje, né, em relação à tecnologia? Porque você mesma falou aí, né? Que você ficava lá na produção, fazendo as unhas, produzindo, buscando se aprimorando cada vez mais. E você tinha o seu filho, Douglas, que ele cuidava do digital. E a maioria das profissionais hoje, né, mudou tudo, porque hoje a gente precisa muito do digital, né? Tanto que a gente está aqui. Sim. Não se vive sem. E as profissionais, a maioria delas não tem um Douglas. Uhum. São elas que precisam fazer as unhas, tirar as fotos, juntar os conteúdos, fazer os vídeos, postar, fazer o tráfego. Quando você olha para esse mercado hoje, que eu acredito também que hoje você, em algumas fases da sua vida, que você trabalha com pessoas, às vezes acontece, né, uma ruptura ou outra de um funcionário e às vezes acaba a gente mesmo ter que fazer. Como que você consegue ver hoje esse mercado que ele exige muito mais dessa profissional do que quando você começou? Porque hoje, se ela decidir começar, ela não vai conseguir ficar só na produção, né? Quando ela decidir performar abrir mão do que é certo um CLT para estar no mercado das unhas, assim. Hoje você consegue mensurar essa dificuldade, mais esse obstáculo? Como é que você passa por isso hoje? Como você lida com isso hoje?
Hoje eu não tenho mais o Douglas, né? Então vamos dizer que chegou um momento da vida, porque é o que eu falei, ele tinha os sonhos dele, né? O Douglas é músico, ele canta, então Sim. ele realmente entendia que ele se dedicava muito ao meu negócio e isso impedia ele de se dedicar ao sonho que ele tinha. Então chegou um momento que ele falou: "Mãe, já dá para você levar o seu negócio, né? E aí a partir daqui eu vou buscar o meu sonho". Eu falei: "Beleza, vamos lá". E a gente se ajuda até hoje. Sim. Então quando eu preciso ele me ajuda, eu ajudo ele, a gente, né, mãe e filha é um laço, né, que é união para a vida inteira, né, para sempre. E o que eu posso dizer para uma profissional que realmente não tem o Douglas, vai começar hoje? Não tem como começar sem o digital, né? Hoje não tem como. Pós-pandemia, todo mundo entendeu que a era digital chegou. A gente ficou preso e a gente só conseguia sair de dentro da nossa casa através da internet. Sim. Que era onde a gente conseguia falar com outras pessoas, ver outras pessoas e ver o que estava acontecendo em cada lugar, né? E aí as pessoas entenderam que até quem não gostava dessa área, porque eu sempre ouvi os profissionais terem um bloqueio com relação à Sim. internet. Muita gente fala: é que eu não dou para isso. É que eu não sei falar. É que... Gente, eu também não sabia falar. Eu também tinha vergonha. Eu falo para as meninas, eu falo: hoje eu tenho um sorriso bacana. Ontem as meninas estavam brincando comigo na perfumaria falando. Eu falo: mas eu tinha vergonha de sorrir na internet. Tanto que eu falava: Douglas, não aproxima muito essa câmera do meu rosto, que meus dentes são feios. Então, tipo assim, eu tinha bloqueios que me impediam, mas mesmo assim eu não deixei de fazer. E ele falou: mãe, as pessoas se identificam com você do jeito que você é. As pessoas gostaram de você desse jeito. Então, tipo assim, não tem essa de que tem... Então, tem muitas meninas que são assim: eu não apareço porque eu tô feia. Eu não apareço porque eu tenho que estar sempre arrumada, maquiada. Não, eu nem sempre tô maquiada. Então, enfim, elas têm esses bloqueios, né, que eu acho que impedem, muitas vezes, elas de começarem. E hoje, realmente, quem não tiver um Douglas vai ter que contratar. Não tem jeito. Mas se você realmente fica trabalhando só no campo físico e não explora o mercado digital, que hoje é o maior, gente, há anos a gente vê as pessoas o tempo todo com o smartphone na mão. Até os bebês têm telefone, né? Ele já começa a ter interesse não tem pra onde pelas correr. telas. Então, tipo, a pessoa está o tempo todo. Eu falo: gente, se duvidar, você chegar no casamento, você vai ver uma noiva e um noivo do lado no altar e eles mexendo no WhatsApp, e eles mexendo na rede social. Então, tipo, a pessoa está o tempo todo na rede social. Então, é onde a maioria das vezes, alcança os clientes, né? Então, é o que eu falo. Marketing digital é vida. Não tem como fugir disso. Então, se não tem um Douglas, né, de fabricação própria, vai terceirizar. Vai ter que dar um jeito de... Vai ter que dar o jeito. Ou vai ter que se tornar pelo menos um percentual Sabe o que eu da falo produção. para elas? Eu falo: gente, troca. Tipo, pega geralmente essa garotada mais nova é que gosta muito disso, né? De rede, entende, estuda a rede social, entende de algoritmo. Então, o que você faz? Tem as agências também. Mas, enfim, às vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho dinheiro para pagar a agência. Então, o que você faz? Troca serviço. Pega uma menina novinha que não tem dinheiro para pagar a sua unha, e aí você vai e pede a ela para fazer a sua rede. Tu posta para mim, que aí eu vou e te faço tua unha. E é assim que a gente vai se virando. Até você ter condições, porque aquela pessoa vai te ajudar a fazer dinheiro. E automaticamente você vai ter, aos poucos, dinheiro para você realmente investir no seu negócio de forma digital. Então, você acredita que, de fato, hoje não dá só para fazer a unha, né? Ela tem que fazer a unha e botar o rostinho pra rodo, né? Botar a cara no sol. Botar o rostinho lá na página do Instagram. Esse negócio de um feed só com unha, né? Também não rola. Não. Porque o cliente, ele quer se conectar com a gente, quer saber como que a gente é fisicamente, né? E até compartilhar um pouquinho da vida. Porque hoje a gente acredita muito na conexão. As pessoas hoje, elas buscam experiências e conexões, né? Então, realmente mudou bastante, né? E é claro que a gente não poderia deixar de falar aqui agora, né, dessa jornada linda que é a Ana Paula Vilar, como essa manicure profissional da unha, essa mãe, essa mulher do digital, né, com essa plataforma do YouTube que bombou, um canal maravilhoso que transformou a vida de milhares de mulheres no país e até fora do país, que encheu a gente de orgulho, né? Eu mesma era uma que ficava lá, ó, mostrando sua foto, seu canal. Ninguém entendia nada. Ó, essa daqui, ó, tá vendo aqui, ó, manicure, olha que é uma referência, olha que coisa linda, olha, né? Porque às vezes as pessoas que não compartilham dessa profissão não entendem muito, né? Eu costumo dizer que a manicure, ela é muito só. Muitas das vezes na família... Ela é a única manicure daquela família, sei lá, de 5, 7, 20 filhos. Né? E às vezes as pessoas não entendem muito. Sabe como é que é a receita e a vida, o faturamento, às vezes, até do um nível salarial de um enfermeiro, de um médico, de um advogado, mas não consegue mensurar e entender que muitas das vezes uma profissional da unha tem uma rentabilidade até igual ou maior do que muitos profissionais, né, aí
bem remunerados do mercado. E é com muita alegria também, com muita alegria e satisfação que a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre mais essa conquista, né? Que é uma vitória muito grande, que é eu costumo dizer que é uma representatividade, porque é algo físico, mas na verdade carrega muita coisa, né? É a representatividade de um caminho percorrido, que é a marca de produtos, né? Vilar Cosméticos. E você contar um pouquinho pra gente qual foi o termômetro disso, em que momento você se sentiu pronta, que era o momento, por que que não foi antes, por que que foi agora, quais são as suas expectativas para agora esse novo mercado, né? Porque agora a Vilar não é só do educacional e do digital, ela agora também vai dentro de frasquinhos de produto, né? Como é que tá isso na sua vida? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a Vilar Cosméticos. A Vilar Cosméticos nasceu realmente de um sonho, né? E quando a gente começa a fazer as primeiras unhas, é o que eu falo, a gente não imagina como vai ser a nossa caminhada, o que a gente vai alcançar. Hoje, eu acho que as profissionais podem começar já com um olhar realmente grande. Elas têm que começar já a entrar com ambição, porque dá para crescer mesmo. Então, a gente lá atrás não sabia, né? Realmente, a gente ainda estava antes da era digital. Então, a gente estava realmente muito no mercado físico mesmo. Quando você entra hoje na era digital, com a variedade que você tem hoje de produtos, com a facilidade que você tem hoje para entrar, para ingressar, então, tipo assim, já entra com um olhar realmente cara, vou entrar realmente para vencer. Mas o primeiro ingrediente que eu falo para elas, tem que gostar do que faz. Sim. Não dá para entrar só porque fulano A, B e C se deram bem. Também. Não é isso, não existe modinha aqui. Existe você realmente fazer com amor, entregar com amor, enfim. E aí, o que acontece? Eu não imaginaria jamais que alguém, de repente, quisesse ter um produto e colocar o meu nome nele, né? E aí foram surgindo essas oportunidades e eu sou aquela pessoa que eu falo que eu abraço todas as oportunidades que a vida me oferece, né? Sim. Então, se eu estou dentro de uma profissão, eu tenho que experimentar de tudo aqui. Até para eu saber depois, tipo assim, o que dá mais certo, o que foi melhor, onde eu vou ficar, entendeu? É melhor ficar como instrutora? Não, hoje eu tenho minha linha de produtos, é melhor realmente eu focar só na linha de produtos, enfim. Ou tá uma coisa ligada na outra e acaba que a gente se divide em tudo. Então, a Vilar Cosméticos foi mais um sonho, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, talvez não tenha sido antes, por não ter tido a oportunidade, né? E aí a oportunidade surgiu agora, né? No ano de 2025, de eu realmente trazer a linha totalmente personalizada por mim, do jeito que eu gostava, com a minha cara, né? Com toda a minha energia colorida, alegre. Então, tipo, trouxe mais uma linha, né? E que se tornou mais um desafio para mim. Então, tipo assim, é um misto de felicidade, de você estar muito feliz, um misto de medo, assim, então, aí é onde você falou ainda há pouco atrás sobre a questão de, tipo assim, é mais um desafio, né? Dá medo, porque, sim, assim, o mercado cheio de marcas, o mercado prateleiras com a marca A, B, C e D, acho que já tem até a Z. E aí a gente surge com a marca e, assim, eu fui uma das maiores influenciadoras, né? Sim. Então, eu posicionei muitas marcas e hoje eu tenho o desafio de posicionar a marca que leva o meu nome. E aí, enfim... Só que eu sou uma pessoa também muito determinada e eu sou muito de trabalhar quando eu quero, né? A gente não sabe de nada do futuro, acho que o futuro, quem sabe realmente é Deus, o que vai dar certo na nossa vida, o que não vai dar, mas sempre entro para dar certo. Eu nunca vou entrar em nada assim, tipo, para poder dar errado. Então, no que eu entrar, eu vou dar o meu melhor. Por isso que acho que quase tudo deu certo. Desde quando eu vim fazer bolos, doce, salgado, eu sempre tive muita cliente, porque eu sempre entregava excelência. É chato você entregar algo e a pessoa realmente não gostar. Então, hoje, quando se fala em produto, a gente tem que, assim, entender que eu tenho que entregar um produto bom. Porque eu não vou gostar de ouvir uma profissional falar que o meu produto é ruim, sim, ou que o meu produto não serviu. Então, e mesmo assim a gente está sujeito a isso. Então, a gente tem que entrar para ganhar, né? E aí eu entro em tudo para dar certo. E aí, vamos embora. Essa linha aí realmente veio, acho que para realizar mais um sonho, mas eu acho que mais do que um sonho, realmente eu quero ver a melhora das profissionais. Então, eu quero mostrar e também poder mostrar para as profissionais que a gente pode muito, né? A gente pode tudo. Então, tudo que acho que a gente quer, se a gente se empenhar, a gente vai conseguir, né? Independente de adversidade, independente de tempo bom, tempo ruim, só tem que perseverar, né? E você, assim,
como uma mulher cristã, todos os tempos que você viveu durante a sua jornada, a sua vida no mundo das unhas, você consegue identificar um propósito, algum direcionamento divino, algumas decisões que você tomou mesmo que foi um ato de fé, que você em algum momento sentiu ou percebeu que você estava ali num momento de obediência? Houve essas experiências mais voltadas para o seu lado da fé? Você é uma empreendedora que você acredita nessa visão sobrenatural, nesse pulsar sobrenatural, no chamado divino? Você tem essa visão? Olha, esse ano eu posso dizer que foi o ano que eu realmente, assim, eu sempre fui questionada sobre religião, né? E as pessoas, todos os lugares que eu passei, a pessoa perguntava, lá, você é cristã? Você é evangélica? Era sempre essa pergunta, né? E eu sempre falei para as meninas, ó, muitas vezes vocês não vão me ver, talvez, dentro de uma igreja, mas eu não sou uma pessoa distante de Deus. Eu creio muito em Deus e eu via o tempo todo, acho que o cuidado de Deus comigo, né? Porque é o que eu falei, em todos os problemas, em todos os altos e baixos, eu sempre sentia que Deus estava ali, de alguma forma, cuidando, e ainda que fosse para lá, para um pouco e volta um pouco. Respira, entendeu? Continua. Não, muda essa rota e vai para essa rota. Então, eu entendia que sempre Deus estava em tudo. Mas esse ano, em 2025, eu decidi, acho que caminhar com Deus de fato. Realmente congregar, frequentar a igreja e acho que dá mais tempo, o tempo que realmente eu tinha que ter dado, né, durante muitos anos e que talvez eu não tenha dado, porque não acho que não é somente crer em Deus e saber que Ele cuida da gente, é realmente o tempo que a gente dá para Ele, para a gente poder ver as coisas acontecerem na nossa vida. Então, esse ano foi o ano que eu decidi dar esse passo mesmo de me tornar cristã de verdade, de assumir mesmo, tipo assim, não, eu quero realmente ser aquela pessoa que eu vou viver totalmente pela fé, né? E acho que prioridade da minha vida hoje, mais do que qualquer coisa, realmente é sempre que puder. Tá mostrando o tempo todo Deus, está mostrando o Evangelho, está mostrando para as pessoas que realmente tem que ter fé, né? Que as pessoas têm que acreditar, porque para que a pessoa realmente consiga passar por coisas que às vezes passa e que muitas vezes não assim, não tem força, entendeu? Sim. Fraqueja, desiste, né? Então, tipo assim, você vai ver de tudo um pouco, né? A gente vê hoje índice de tudo, de suicídio, de não sei, as pessoas realmente estão muito desacreditadas. E a era digital também trouxe um pouco isso, né? Essa coisa toda de você ver a internet, de você ver um mundo que às vezes não é seu e você querer aquele mundo e você não conseguir chegar. E aí você, tipo, é o que eu falo, gente, não adianta, não vai ter como as coisas darem certo se a gente não tiver fé, né? Principalmente em Deus. Mas vamos dizer, tem gente que tem fé às vezes num copo d'água. E talvez aquela fé funcione. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, desse ano eu decidi realmente que... E eu sempre vi. Eu acho que, independente de eu estar na igreja ou não, eu senti que Deus estava comigo em todos os momentos. A gente, quando fala cristã, né? O cristão é quando você acredita, né? Você crê no seu Salvador, né? Em Jesus Cristo, independente da religião. Uhum. Então, eu costumo falar muito isso. Ainda mais que a gente trabalha com muitas mulheres, eu tenho vários projetos, né? E eu lido com mulheres de todo tipo de religião. Sim, de crenças, E de crenças, né? Só que é lindo quando a gente consegue sentar numa mesa e o pão da unidade se torna o cristão que existe dentro de cada um que está ali, independente da religião. Assim, já vivi várias... Na minha jornada de vida, eu nunca fui uma pessoa de religião. Eu sempre tive, na verdade, um preconceito, uma resistência a ter uma religião, sabe? Uhum. Eu não conseguia colocar Deus dentro de uma religião. Ele sempre foi para mim algo tão grandioso que eu não conseguia. Mas eu sempre, assim como você, eu sempre falei em nome de Cristo e as pessoas sempre me vincularam a uma religião porque eu falava muito. Então, assim, houve diversas situações na minha vida palpáveis, assim, que a mão de Deus interviu. E é como você falou, não é o quanto você tem Deus, porque você o tem 100% do tempo. É o quanto Ele te tem, né? Sim. Então, quando você para pensar nisso, talvez você vai pensar, nossa, eu tenho Deus ao longo dos meus 45 anos de idade, mas o quanto Ele me teve durante esses 45 anos. E eu tive muitas experiências, assim, palpáveis com o Senhor. Então, a casa que eu moro hoje, por exemplo, Deus falou para mim, você vai morar aqui.
Eu falei, você não está entendendo, não tenho condição nenhuma de comprar essa casa aqui. Não tenho nem condição de comprovar que eu tenho condição de pagar. E ele falou para mim, mas você vai morar aqui. E eu saí dali, e aí você vai pelas mãos humanas. O que eu preciso fazer? Trabalhar, produzir para alcançar isso aqui, né? E quando eu peguei as chaves daquela casa e eu me mudei para aquela casa, tem até um livro um livro que eu tô lendo que também tem um testemunho de uma mulher que fala sobre isso, que ela mora numa casa que ela não tinha R$1 para comprar e Deus falou que ela mora naquela casa e ela comprou aquela casa. Então assim, são coisas que eu vivi com Deus que ele falou, eu entendi, eu tentei achar recursos humanos para chegar naquilo que ele falou para mim. Mas o que ele moveu foram coisas sobrenaturais, que se tornaram palpáveis, né? Mas houve da minha parte esse ato de fé, sabe? Assim, dele me dar um comando e eu cumprir. Na sua jornada, você teve algum momento desse que Deus falou, isso aqui, Ana Paula, é para você, é isso aqui que tem para você. Você pode ir, né? Porque às vezes eu assusto até meu marido, que ele fala assim, mas eu fico, sabe, eu vou porque... E ele, mas como assim? Mas não tem... Eu falei, mas é assim. E então, às vezes, as pessoas que estão à sua volta, elas não entendem muito como que aquilo se realiza, mas milagre não se explica. A gente, às vezes, não tem como explicar de fato. Mas essa minha pergunta baseada nessas referências, mais ou menos, houve algumas situações assim, durante a sua jornada... Porque, às vezes, a gente tem um pulsar, algo que diz vai, né? E, às vezes, a gente recoa. Mas teve algum momento que você foi, tipo assim, no escuro mesmo, cara. Eu vou porque tá pulsando, eu tô sentindo o mover de Deus, é sobre isso aqui, eu vou ver o que vai dar lá na frente. Eu acho que o momento de eu ir no escuro, eu acho que eu tô indo agora. Entendeu? Quando eu lancei a Vilar Cosméticos, quando eu resolvi lançar essa linha, né? E, enfim, e de alguns outros projetos que estão surgindo e que realmente eu não tô... Assim, hoje eu não tenho medo. Eu não vejo o medo assim, tipo assim, será que vai dar certo? Não, eu tô indo para dar certo. Entendeu? Tá indo na obediência. Sim, total. E então a gente sabe que o resultado já deu certo, né? Se Deus falou, porque já foi. Se você pudesse resumir o segredo do sucesso em uma só palavra, hoje, assim, de todos os sucessos que você já alcançou na sua vida, qual seria? Eu acho que o segredo do sucesso para mim se resume palavra, suor, entendeu? Luta. Você trabalhar arduamente, acreditar naquilo que está fazendo. Luta. Entrega. É isso. Né? E quando a gente fala de entrega, essa geração aqui que a gente está vivendo mais jovem, às vezes a gente não entende nem o que a gente está falando quando a gente fala de entrega, né? Real. Porque a gente está vivendo num mundo tão acelerado que as coisas, né, as pessoas não entendem que para você ter uma árvore, ela foi plantada como semente, ela demorou alguns longos anos para se tornar uma árvore. As pessoas, né, querem muitas das vezes um resultado sem uma entrega no mesmo nível, né, do que ela quer colher. Já que é pronta, né? Já que é a árvore pronta. E quando você já pega uma árvore pronta que já está plantada, você não sabe realmente, né, onde foi plantada e nem por quem. É isso aí. Bom, eu quero te agradecer pelo nosso papo. Eu quero te parabenizar pela Vilar Cosméticos. Eu quero que você saiba que a Segredo de Judite está aqui para te apoiar nesse novo projeto, que a gente acredita muito no sucesso dessa marca, que você é uma inspiração. E como eu já te falei algumas vezes, vou falar novamente, você foi uma mulher que você trouxe tanta generosidade, tanta prosperidade para tantas marcas, para tantos lojistas, para tantas pessoas no mundo das unhas, né? O seu servir no educacional, a forma com que você acolheu tantas pessoas que precisaram ao longo dessa jornada. E eu tenho certeza que não é a recompensa, é a consequência, né, de um caminho percorrido. E, então, assim, eu estou muito feliz, muito lisonjeada. Tanto que quando eu vi lá que você lançou, eu falei, meu Deus, eu preciso ter esse produto nas lojas, porque como assim, né? Graças a Deus que é porque comunica tudo, né?
é um marco para o nosso mercado, né? E trazer a esperança e também um olhar da indústria para esse mercado que ainda tem tanto a crescer, que ainda tem tantas barreiras a derrubar. E eu desejo, assim, muito sucesso. Já é um sucesso e eu desejo cada dia mais sucesso e que você possa sempre contar comigo, com a Segredo de Judite, né? Com essas Judites todas desse Brasilzão, fora do Brasil, né? E foi uma delícia. Eu queria te agradecer por novamente estar comigo, compartilhar. E eu espero que você volte mais vezes para já ir contando as novidades que já aconteceram, com certeza, os novos cases de sucesso aí da Vilar Cosméticos. Sim, então, e o que eu queria, né, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, sempre deixar uma mensagem de incentivo, né, já falei várias aqui para vocês durante esse bate-papo, mas, enfim, para que, é o que eu falei, acreditem realmente no processo de vocês, né, na história de vocês. Eu sempre falo para as alunas, para as congressistas, né, quando eu estou em multidão, eu falo, gente, cada rosto carrega uma história, entendeu? Então, a sua história com certeza vai ser inspiração para alguém. Então, tipo, vive a sua história intensamente, luta por ela, luta pelo que você acredita, luta pelo que você quer. Então, a gente pode, né, através do nosso trabalho, imagina, poder, através do nosso trabalho, conquistar o que a gente quer, né? Conseguir, às vezes, proporcionar coisas boas para a gente, para as nossas famílias. Então, enfim, acreditem realmente na nossa profissão, porque é o que eu falo, ainda muita gente hoje ainda olha com preconceito, muita gente hoje ainda desvaloriza, muita gente hoje, né, acha que a manicure é a profissional que não deu certo para nada, é a profissional que, tipo assim, foi a falta de opção e foi fazer unha, e, na verdade, a gente mostra que não, né? Hoje a gente mostra que as pessoas querem ser manicure. Hoje a gente vê meninas novinhas que falam que querem ser manicure. Então, imagina, é uma vitória muito grande para a nossa classe, né? E, acima de tudo, que nós sejamos mulheres que apoiam outras mulheres. Sim. Hoje nós não somos... Quando a gente diz mulheres, a gente sabe que a nossa profissão não é só de mulheres, mas a gente entende que a maior parte, né, somos mulheres. Então, que a gente possa apoiar as colegas, né, que a gente possa ver, não com olhar de inveja, não com olhar de prejudicar, mas sim com olhar de uma levantar a outra, para a gente ter mais força ainda e a nossa classe crescer cada vez mais. Né? Obrigada pelo espaço. E foi maravilhoso, né? Trazer aqui para vocês a comprovação real que sim, é possível, né, começar numa garagem e ganhar o mundo. Então, a Vilar é a prova viva disso. Essa manicure brasileira, ela é das maiores cases de sucesso que a gente tem no mundo das unhas no nosso país e é uma honra tê-la aqui e teremos mais vezes, se Deus quiser. Isso aí. Toda hora que precisar, quer saber algum segredo de Vilar? Bora! Me chama, Judite. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.